Sejam bem-vindos a Como é Bom Saber Direito Podcast, o podcast do nosso glorioso curso de Direito da UCDB, 60 anos esse ano. Meu nome é Rodrigo Correia e estou aqui com meu nobre amigo Rafael Chaya. Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do podcast para bater um papo hoje. Com quem? Com quem? Com ele, Pedro, Paulo, Sperbi, Vanderlei, o famoso palmeirense da UCDB. Uma salva de palmas. E aí, Pepe, você tá bom, Pepe? Tudo certo. Muito bom estar aqui de novo, né? Estivemos aqui alguns anos atrás, né? Ano passado. Foi ano passado. Falando da lei do feminicídio, já? né? Fui. Já. Por que chamaram ele de novo então? Ah, porque ele é seu amigo, né? Você colocou ele na pauta aqui. Cara, tá assim, a pauta tá esvaziada então. Não, na verdade é só chegado. Ah, entendi. Pepe, a primeira pergunta é a seguinte, Pepe. Cara, você colava quando você estava aqui na UCDB, porque, Pepe, você não mente pra mim que você é da minha turma. Você é da minha turma, você se formou em 2007. Eu sei o que você fazia no verão passado, hein, Eu Pepe? formei antes de vocês, cara. 2007. 2007, porque você é velho. Eu sou velho. Aí, 2003 eu sou. Tem um jargão popular, né? Quem não cola não sai da escola, né? Um ou outro momento de desespero a gente recorria aos universitários, né? Os universitários ali no... Mas como é que era a sua cola? Não, Você mantinha um celular? Não, na nossa época não tinha celular tão fácil assim, com acesso à internet, né? Mensagem de texto, mas a gente ia no... Colar no Nokia, Nossa. 3111. Imagina o Pepe fazendo assim, ó. A resposta da 2 é abelha, assim, ó. 300 mil botão lá pra 300 apertar, caracteres, cara. nossa. Era algo menos profissional, né? Aquele olhar, aquele chamado. Era quase Libras. É. Você fazia uma Libras assim. Um assobio, rápido. Coisa Enfim. linda, coisa linda. Mas, Pepe, como é que você veio parar aqui na UCDB como professor, cara? Conta pra gente a sua experiência acadêmica e profissional, cara. Na verdade, eu saí daqui, Rodrigo Chá, em 2007. Em 2007 eu me formei. E aí a gente ainda não tinha essa facilidade de fazer OAB durante o último ano, né, do curso. E aí passa aqueles meses, você faz OAB no ano posterior e comecei a advogar. E em 2011, início de 2011, eu recebi um e-mail. Não sei como chegou no meu e-mail, mas destinado a egressos da UCDB, dizendo que estava aberta uma vaga para advogado no Nuprajur, para fazer audiências criminais do Núcleo de Prática Jurídica. Eu encaminhei meu currículo e depois de um tempo me chamaram. Passei pelas entrevistas aí, passei pela entrevista com o coordenador do Nuprajur, na época era o professor Renato. Renato Rocha Ferreira. E aí depois de um tempo me chamaram, comecei a fazer as audiências. Audiências, na verdade, eram processos físicos, né? Sim. Na época estava começando a digitalização e o Nuprajur tem ainda e tinha muito mais, né? Em razão da defensoria não ser tão organizada como é hoje, estruturada. Tinha muito processo. E processo físico, vocês sabem como é, né? Muitas vezes não tinha acesso. Você chegava na audiência, você tinha que chegar 5 minutos antes, pedir ali o processo. E isso vai dando uma experiência, né? Naquele então novo advogado na época. E aí começa, quando a gente está aqui, a gente começa a substituir. Professor Renato, professora Carla Queiroz, enfim, todos, a Márcia na época. Sim, né? a Márcia Leixo. E começar a falar, me substitui lá. E passou um ano, acho que no início de 2012, a professora Carla Queiroz saiu de licença maternidade. Foi. Ela tinha 40 horas, cara. Eu tinha uma outra substituição. E aí me colocaram nessas 40 horas. Era penar 1, 2, 3 e 4 no Prajur e prática ainda. E aí peguei esses meses, né, dela, 40 horas, de manhã à noite aqui no CDB, tendo que fazer aula nos finais de semana, né, estudar, relembrar. E aí quando ela voltou, o professor Ulisses saiu, pediu para sair, aposentou, enfim. E aí abriu uma vaga, e aí eu me candidatei, entrei, larguei no Prajur e fiquei na sala de aula. Larguei E aí é para o pessoal também saber, né? Que para dar aula não é só você chegar e falar assim, quero dar aula, tem uma vaga, vou... Não, tem todo um processo seletivo. Sim, um processo. Fazia, na minha época pelo menos o Pedro Paulo passou por isso também, você passou por isso também com certeza. Você tinha que fazer entrevista, tinha Exato. prova de aula, né? Que você tinha que dar aula, passava por banca, Exatamente. fazia avaliação de currículo.
Era Eu pesado acho que pra nesse conseguir caminho entrar. de substituição, Sim. você vai sendo avaliado. Avaliado, né? claro. O coordenador, Até porque o corpo você vê. docente está todo conversando com os A OCDB, acadêmicos. quando abre vaga para dar aula, gente, vocês têm que saber o seguinte: é trocentos currículos, que tem um monte de gente que quer vir dar aula aqui, cara. Rapaz, eu vou contar um segredo, então. Sabia que eu já fui reprovado? Em banca aqui? Em banca aqui? Em 2010. Porque tinha uma vaga aberta em Direito Constitucional, né, eu substituí o Benhur. Né, eu fiquei em 2009, substituindo o Benhur 6 meses à noite, né, nessa pegada. Aí abriu a banca em 2010. Inclusive, uma cena participou dessa banca também junto comigo, na época. É. Aí fui lá, dei aquela aula alto nível, aí bombei. Mas aí em 2021 eu voltei, galera. Passei, cara, tá vendo? Não é, às vezes não é de primeiro, No não. meio da No pandemia. meio da pandemia, pá! E aí já Desse são jeito. 15 anos de curso de Direito, né? Em 2011, 2026, em agosto de 2026, completo 15 anos. Tá, aí, ó. Dos 60, né? Aí, ó. Tem... Não, tá bom, né? Faz É parte, né? excelente, Um pô. capítulo, pelo menos, tá o meu nomezinho Não, lá, com certeza. né? Inclusive, aquele 40 anos que tá colado ali no vidro no núcleo de prática, foi você que colocou, que eu sei. Seu vândalo. E a advocacia? Então, Chaya, na advocacia, na verdade, a vida vai levando a gente para os caminhos É que ela isso que quer. eu ia né? falar. O cara, ele queria ser previdenciário. Aí a vida louca do penal pegou ele. Certeza que é isso aí. Mas sabe por que eu pergunto isso? Porque a gente vê isso com uma porrada de aluno nosso. O cara entra na faculdade pensando assim: não, eu quero magistratura. Não, eu quero Ministério Público. Não, eu quero polícia. São poucos aqueles ainda que a gente encontra que falam assim, que por vocação querem advogar. É verdade. Que falam assim: não, pô, eu quero passar na OAB, eu quero pegar meu OAB porque eu quero ter meu escritório, eu quero fazer uma sociedade com um amigo meu, eu quero fazer essa correria do fórum. E aí, como é que foi esse caminho pra você? Pra você sempre foi aquela ideia fixa do não, eu vou pra advocacia mesmo e vida que segue. Na verdade, desde o primeiro semestre, eu tive o prazer de fazer estágio em 2 escritórios de advocacia. Um de uma tia minha, né? Porque para ser no início, né? Sim. Tem que ser alguém que goste da Próximo. gente para aceitar, né? Exatamente. A doutora Heloísa Vanderlei, que é defensora pública aposentada e agora é advogada, uma grande advogada. E ali comecei a ver como era, né? A advocacia e tudo mais na esfera civil, né? E aí no terceiro ano, nos quinto, sexto semestre, eu comecei a fazer estágio no escritório do Dr. Ricardo Tradi, Sim. que era um grande criminalista, Sim. ainda, né, do nosso estado, né, agora é em memória, né, os filhos dele, grandes advogados também, carregam o legado do pai. E aí eu nunca pisei do lado de dentro de uma repartição pública, seja no estágio, seja... E aí a gente vai tomando gosto e quando eu saí da universidade, eu falei, quero advogar. E aí a gente encontra uns malucos como a gente na vida, né? Eu mais 3 colegas aqui. Eu, o William Maxudi, que não é o Willinha, é o primo dele. O Ricardo e o João Bosco, que Sim. foi professor aqui. Nós iniciamos ali uma vida profissional na advocacia. E seguimos até hoje. Estamos aí, cada um foi para um lado, depois nos reunimos novamente. E a advocacia chama a gente, mas nunca foi desde guri, desde pequeno, até porque minha família é toda de médico, né? Você traiu, para ó. seguir alguma coisa, exatamente. Traiu o movimento. Eu e mais uns 2, 3 que seguimos pro lado do direito. Tá, e o criminal? Isso foi desde a época da faculdade, pelo menos. O criminal foi desde a faculdade. Eu e esses 2 colegas, principalmente o Ricardo e o William, a gente matava a aula para assistir júri. A gente não matava a aula para ir. Você tá escutando isso aí, aluno? Matava a aula? Matava a Pra aula. assistir júri. Não era para ir para barzinho, não era para ir jogar bola, era para ir Bom. assistir bom, Tribunal hein, do Pepe? Júri, Eu sabia, né? sabia. Você nunca a me gente ia no enganou. fórum, aí você olhava, tinham grandes advogados na época, né? Até porque, vamos contextualizar, né? Na nossa época, pelo menos ali, início dos anos 2000, até 2005, 2006, 2007,
Você quer assistir um júri, você quer assistir uma audiência, você vai pessoalmente. Tinha que ir, não tinha jeito. Não é como hoje, que se você for lá no YouTube digitar lá sessão de julgamento, tribunal do júri, você tem lá a gravação do júri inteiro pra não, você exatamente, assistir. exatamente. O acadêmico, se quiser sentar hoje e assistir um júri inteiro, uma audiência inteira, se quiser ligar na TV Justiça e acessar lá a sessão do STF o dia inteiro para ficar assistindo, ele pode. Sim. Na nossa época não tinha isso. Para assistir tinha que ir lá pessoalmente, né? Ia lá e dependia da pauta, né? Dependia da pauta. Você pegava uma pauta, você olhava pelo nome Sim. do advogado, né? Você falou, pô, esse advogado é Cara bom. bom. E aí a gente ia lá no outro dia, saía daqui, enfim, fazia o que tinha que fazer aqui e acompanhava os júris lá. E aí o júri ele é apaixonante, Sim, né? sim. E, pô, um acadêmico olhando aqueles brilhantes advogados, né? Fala, pô, quero ser isso aí, quero fazer isso aí. E aí a gente vai caminhando para esse lado, né? Mas a vida vai nos levando, né? E aí surgem os primeiros processos, você começa a analisar, a gostar, a fazer uma audiência que você considera uma bem feita, né? Bem realizada, e aí você vai se aprimorando. Eu acho que a academia nos dá isso, né? Nos dá essa necessidade de, a cada momento, você querer buscar mais conhecimento, né? Coisa que falta muito para a advocacia de hoje, Sim. infelizmente, né? Não, e eu acho que uma coisa complementa a outra, PP. Justamente por quê? Porque você tá na advocacia, você tá dando aula na advocacia, então você busca mais conhecimento para sua advocacia. E ao mesmo tempo, quando você vem para a sala de aula, o seu exemplo de sala de aula não é mais o Caio Tício Mévio, né? Na prática aconteceu isso aqui, funciona assim, assim, assado. Que eu acho que é mais rica a aula, né? Com certeza. E eu acho que é o que mais é a forma melhor para que a gente possa passar o conhecimento, né? Você mostrando num processo que aconteceu, Sim. numa audiência, hoje em dia tem a facilidade delas serem gravadas, você transmite em sala de aula, aí você vê o que está lá no papel, no Código Penal, de processo penal, vivenciado na prática. Pô, né? e hoje você tem até a cobertura midiática do direito penal, cara. O aluno, às vezes, ele chega pra gente em sala de aula e comenta casos que aparecem mesmo na mídia. Sim. Pô, o fulano que foi pego porque matou não sei quem na condição tal... O que vai acontecer com esse cara? Ah, mas teve a mulher que fez tal coisa contra o marido assim, o que vai acontecer com ela? Então, assim, o aluno ele tem essa curiosidade de trazer os exemplos midiáticos. Então, a gente tem que estar acompanhando o que está acontecendo exatamente para trazer esses assuntos para dentro da sala de aula também. E eu acho que hoje em dia, não só no penal, porque antigamente o penal sempre foi isso, né? O penal sempre foi. Sempre tinha aqueles jornais, na nossa época, os antigos, os jornais de papel, né? Aquele papel que deixava os dedos manchados de tinta. Sempre tinha aquele jornal que você torcia, a gente falava que torcia e vazava sangue, né? E aí o penal sempre teve. Mas hoje é todas as disciplinas, eu acho, né, cara? Se o professor estiver ali vendo, cara, todo dia acontece uma loucura dentro da disciplina que você consegue trazer para a sala de aula também, né? Agora, Pepe, pergunta, você lembra do seu primeiro caso criminal, cara? Lembro. Qual que foi, velho? Foi um estupro de vulnerável. Cara, é sempre uns problemas tensos, né, cara? Que não pode O meu primeiro foi estupro de vulnerável. O meu também. primeiro foi um latrocínio, cara. Tipo, você pega um latrocínio na mão, um guri. Falei, uai, o que eu faço aqui, cara? E aí? Um estupro de vulnerável e quando ele procurou esse escritório recém-aberto, né? O cidadão lá, a gente ainda sem experiência alguma, né? Só com a bagagem a gente levava de estágios e tudo mais. Olhamos aquela denúncia, putz, estupro de vulnerável, cara. O que é isso, né? O que a gente vai fazer com isso? E aí, primeira audiência, como advogado, né? Como profissional, audiência do subvulnerável. Quem era o juiz de direito? Isso eu já falei em juros, era o doutor Garcetti, que ele era da antiga vara da Infância e Juventude, que julgava hoje a atual VECA, né? E foi um processo cabuloso. Não tinha perícia, não tinha muita coisa de materialidade, mas só a palavra da vítima e os fatos são já complexos e delicados por si, né? E depois da audiência, as alegações finais e tudo mais, saiu uma sentença, lembra até hoje, sentença absolutória. Olha aí. Então, um caso que já inicia pesado, né? São casos complexos, a gente sabe que
você tem que olhar os dois lados da história, né? Sim. Muitas vezes não é o que está no papel, não é o que está no inquérito, às vezes tem envolvimento familiar que leva alguém a dizer que o cidadão praticou esse fato, mas é algo que a gente fica com aquilo na cabeça, quando pensando. você lê a denúncia, lê ali o registro do inquérito na delegacia, o relatório do delegado, que naquela época os delegados eles faziam o relatório assim, né? Então concluo que há materialidade e a autoria. Hoje não, os delegados eles são deixam mais em aberto, né? Era difícil, cara. Era difícil. Mas aí deu bom. Deu bom. E o seu, Chay? Deu bom ou deu ruim? No meu caso deu bom, cara, porque meu caso foi engraçado. Meu caso foi o seguinte, foi um cara que tinha 18 anos que namorava uma menina de 13. Aham. E aí a mãe não gostava do namoro, denunciou o cara por estupro de vulnerável. Só que assim, o caso ficou parado na segunda vara criminal na época, uns 14 anos, velho. Nas Ô, alegações finais. Ô, louco. E quando o cara procurou, assim, quando encontraram o cara para as alegações finais, o cara já tava, tipo, casado com a guria, já tinha 2 filhos com ela, morava junto, família feliz, Mas- aquela coisa assim, perfeita. Mas como você é velho, Chay? Eu olhei aquilo e falei assim, cara, Não tá era, prescrito, né? não era antes de 2009, não, esse caso aí? Era antes de 2009. Ah, então casou com a vítima. Não, mas mesmo assim, o que aconteceu? Alegações finais. Fomos lá, cara, a gente só pediu uma coisa, prescrição. Aham. Porque tinha aquela que, como o cara tinha 18 anos na época, a prescrição corria Sim, pela metade. metade por causa do 115. O juiz condenou e mandou prender, cara. A gente teve, cara, no dia seguinte eu tive que correr no tribunal pra entrar com HC preventivo. No dia da sentença eu fui no trabalho do cara que ele trabalhava de garçom. Cheguei pra ele e falei assim, bicho, você tem casa de parente aqui? Tem, então você vai pra lá, você vai ficar enfiado lá até eu resolver isso. Você se esconde. Fui no dia seguinte de manhã no tribunal, porque tinha que fazer todo o protocolo pessoal ainda, era exatamente. físico o processo ainda. Triste. Entrar com HC preventivo, baixar no fórum com HC preventivo protocolizado na mão, falar assim, gente, tá aqui, ó. Vocês condenaram e mandaram prender o cara por um processo que tá prescrito, já tem uns 2 anos. Eles, não, mas não precisava tudo isso, era só fazer um requerimento simples. Eu falei, eu vou arriscar? Se eu desenhei pra vocês na alegação final. No mesmo dia saiu lá um despachinho lá, arquive-se, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva e vida que segue. Aquele a caneta, né? No físico, Sim. né? No espaço de 10 E que, linhas. inclusive, pro acadêmico que não sabe por que tem aquele espaço de 10 linhas, é pro cara dar um Era por causa do despacho despacho. ali, ó, na caneta. Cara, então Mas só eu que foi me isso, ferro, cara. cara. Porque o meu primeiro foi uma tentativa de latrocínio, Meu na deu verdade, O camarada, ele era parecido com o Fábio Júnior. Essa é a história. Aí tava preso guri, não teve identificação, nada. Aí fui despachar um pedido de liberdade provisória, né? Protocolei física, ia lá na distribuição, pedia pra subir. Aí quem era o juiz substituto na época? Doutor Aloísio. Maravilhoso. Aí cheguei lá. Pois não, eu sou Rodrigo, advogado do caso do Fábio Júnior. Aí ele, ô, doutor Rodrigo, não te vejo aqui. Não, é porque eu comecei a advogar agora. Eu, que bom, aquele papo, né, Luiz? Sempre muito gente boa. Aí eu apresentei o caso pra ele. Aí ele olhou pra mim, ô, doutor, negócio é o seguinte, seu cliente deu um tiro na coluna da vítima, a vítima tá em cadeira de roda. Eu falei, mas doutor, vocês estão dizendo isso, né? Nós estamos na fase aqui perfunctória. Aí ele, então, mas se o senhor fosse o juiz, doutor Rodrigo, o senhor dava essa liberdade provisória? Aí eu tonto, né? Não. Então tá tranquilo, o senhor pode voltar pro escritório que eu vou negar. Eu falei, ô, bicho. Aí ficou preso, né? Aí não teve jeito, não. Foi um tempo. Mas você daria liberdade provisória? Doutor, eu absolvia. Agora. Agora. Sumariamente. Sumariamente. Ah, Em nome da mais límpida e cristalina justiça. Pau. Em caixa alta. rapaz. Tá vendo? Eu devia ter falado isso, mas eu era muito menino, uma criança. Agora, Aí não deu. o primeiro júri, Hum. é que a gente não esquece, o meu teve um ponto mais difícil pra mim, né? Aham. Sabe que o primeiro júri a gente fica pensando durante semanas nele, Exatamente, né? Era início é. do ano, você saía de férias, ficava estudando pro júri, sabia do júri da primeira à última página, todos os pontos, todas as vírgulas. Isso não era o problema, tinha teses até de semi-imputabilidade e tudo mais. Mas aí começou o júri lá, era o doutor... Ficou um tempo antes do Dr. Garcetti na primeira vara, o Ito, o japonês. Não Doutor lembro. Alexandre Ito. não era o Alexandre Gibo? Ito. Não, Era o Ito? Alexandre Ito. O Gibo, não sei se. Ah, o Gibo esteve era antes. cível. É. O Gibo era cível. Mas o Ito ficou lá uns anos. E aí, depois da instrução em plenária, o promotor falou. Aí você vai começando a ficar totalmente nervoso, tenso, né? E, enfim, não consegue nem ficar de pé, né? No primeiro júri ali.
E aí, a hora que, depois do intervalo, ele passou a palavra, ele ia passar a palavra para a defesa, ele explicou para os jurados, olha, agora a defesa vai ter 1h30, tará, tará. E aí ele virou pro réu. Aí ele falou, e você, fulano de tal, fica tranquilo, porque se eu entender que a sua defesa não é suficiente, eu posso te declarar como indefeso, dissolvo o conselho de sentença e a gente vai marcar outro. Ah, rapaz. Hoje eu vi que depois ele fazia isso direto, né? Mas Ele na explicava hora, pro réu, mas na hora eu achei que ele tava me metralhando, era uma flecha em cima de mim, falando, ó, você não é capaz de fazer a defesa técnica aqui no tribunal do júri. Mas aquilo lá me desconcertou. É claro que aí depois você dá uma respirada, a hora que ele passa a palavra, você conhece o processo e Vai, né? sabia, foi bem, deu um resultado que a gente esperava. Mas foi algo que pegou a gente de surpresa. Rapaz. E isso demonstra que a gente tem que estar Você é preparado pra tudo, preparado né? para tudo, né? Depois nem falei com ele, não sei se ele vai assistir, mas obrigado, doutor. Não, Né? e isso é legal, cara, pro acadêmico ver, que o pessoal, por exemplo, a gente tá numa simulação em sala de aula, um júri simulado, aí os caras ficam meio bravos quando não dá certo, né? Ah, um falou outra coisa, não combinou. Cara, mas na prática mesmo, é assim, igual ontem. Ontem fiz sustentação oral, até os acadêmicos foram lá no TJ, aí pronto pra fazer sustentação oral do HC. Aí chegou lá, tive a grata surpresa de que deu tudo certo, por nem unanimidade. precisou fazer. Aí os acadêmicos falaram, pô, professor, o senhor não vai sustentar? Eu falei, não, a gente vem pronto pro negócio. Hoje deu bom, mas podia ter dado ruim. E a gente tem que estar pronto com essa resiliência a todo momento, eu acho. Que a advocacia em especial, cara, se você acha que vai dar tudo certo, você está bem enganado. A possibilidade é dar tudo errado. Que, inclusive, esse habeas corpus, PP, foi por quê? Eu tive uma testemunha-chave num processo lá, XYZ, e aí, cara, a testemunha foi intimada, só que ela não estava na comarca, ela ia fazer por videoconferência. Só que foi bem na semana da COP15. E ela era uma das palestrantes da COP15. E aí a assessoria do juiz entra em contato, aí ela falou assim, ô, eu tô na COP15, tem como me adiantar? Aí o juiz não quis adiantar, na hora que era para ela depor, ela estava na palestra dela. E aí o juiz, cadê a fulana, doutor Rodrigo? Eu falei, não, a sua assessoria tá me informando aqui no WhatsApp que ela tava no link. Não, mas ela não tá no link. Aí ficou, tipo, sabe aquele debate com o juiz? Aí eu falei, mas doutor, ela foi intimada, eu preciso que o senhor redesigne a audiência, que essa testemunha não é só abonatória, é uma testemunha-chave para o processo. Eu não vou redesignar, porque é o senhor que tem que trazer, doutor Rodrigo, a testemunha. Eu falei, mas eu? Mas ela tá intimada. Não, o senhor tem que trazer, encerra a instrução, vou ouvir o réu. Eu falei, uai. E aí no final o juiz ainda brincou. E o senhor não briga comigo não, hein, doutor Rodrigo? Porque eu falei, não, eu não sou desses caras que brigam com o juiz não, doutor. Deu uma risadinha, habeas corpus, aí deu certo. Mas só que a gente tem que estar preparado para isso na audiência. Exatamente. Aí ali, assim, é interessante até depois pra gente ir pro próximo assunto nós vamos tratar do júri mais longo da história de Mato Grosso do Sul, o qual você participou, BP, que muita gente acha que quando o juiz ele indefere, você fica bravo e grita com o juiz. Não tem que gritar com o juiz, não. Você vai lá, entende a situação, tenta demover o juiz ali conversando. Se o juiz falar, é isso, meu amigo, decisão você cumpre ou recorre. Exato. E aí você, como tem a caneta, porque você é advogado, você vai lá e recorre. Nesse caso, recorrer deu certo, né? Ele vai ficar meio bravo isso na que eu próxima falo, vez. a gente não tem que brigar com o juiz, a gente tem que tentar impor aquilo que a gente acha que é o certo, mas não deu, consta em ata. Exatamente. E vai buscar o recurso depois, né? Exatamente. Não é para ficar brigando, dando de dedo na cara de juiz, de promotor. Isso não leva a lugar nenhum. Né? Isso é uma coisa que a gente cansa de falar para aluno, velho. Que a gente às vezes vê o cara que quer entrar no penal, a gente vê o cara que quer fazer júri, e isso é um defeito terrível de quem vai pro júri. Achar que o bom advogado do júri é o advogado agressivo. Cara, agressividade não tem nada a ver com firmeza. E combatividade. E combatividade. Exato. São coisas Isso. completamente diferentes, cara. É aquele ditado clássico, né, bicho? Você não eleva o tom da sua voz, você eleva a qualidade dos seus argumentos. É você trazer ali de forma tranquila. Porque você está conversando com o jurado, pô. Exato. E o jurado, ele é leigo. Cara, você tem que transmitir para o jurado confiança, você tem que transmitir credibilidade, você tem que transmitir aquela situação de, caramba, eu tô certo. Não é querer ganhar no grito. Além e esse é um erro comum, não é? É um erro comum e ainda mais comum com as redes sociais, né? Porque muitos colegas profissionais, advogados, eles se preparam para um ato, para uma audiência, para um júri, vão prontos, preparados para quê? Para brigar.
Para brigar, espetacularizar, depois fazer um recorte, Exato. postar no Instagram e viralizar. Esse é o grande problema, ainda mais num júri. E a gente faz uma análise. E é uma responsabilidade, porque tá brincando com o destino do cliente que tá ali sendo representado, né? Exatamente. Quer dizer, eu vou lá para dar show e dane-se o resultado depois do meu Dane-se o cliente. resultado, só querem recorte, querem curtida. E o pior de tudo é que conseguem essas curtidas, Sim. viralizam, só que prejudica o processo e se prejudica, não é? Porque um dos grandes pontos que eu acho que nos leva a uma advocacia de qualidade, de sucesso, é o contato que você tem Perfeito. com os juízes, com promotores. Ninguém está ali para ser adversário de ninguém. Você está em lados opostos de um processo, uma Perfeito. discussão técnica. Sim. Não é? Não são todos não existe a justiça sem todos eles, não é? Exatamente. Todo mundo caminha para o objetivo. Ainda mais quando se trata de um júri, e a gente sabe que o jurado é leigo. Sim. E o jurado que chega ali, muitas vezes pela primeira vez, ele vê no juiz a pessoa que representa a justiça ali. Perfeito, é isso mesmo. E aí ele vê um advogado toda hora batendo de frente com esse juiz, batendo de frente com o promotor, às vezes de forma mal educada, né? De forma agressiva, desrespeitosa. Ele vai criar um bloqueio, ainda que de forma inconsciente, para tudo aquilo que no momento que o advogado vier falar, ele já não vai mais escutar. Sim. Vai ficar ali olhando, pensando na morte Tem uma da bezerra. conotação extremamente negativa. É isso que a gente cansa de ensinar, Exatamente. Não, e eu ainda tenho uma outra visão, até a do cliente mesmo. Porque o pessoal, ele posta no Instagram essas brigas para viralizar, mas, por exemplo, se eu estivesse sendo acusado de um homicídio, o que eu ia querer é um advogado que não tivesse brigado com o juiz e que não me expusesse na mídia. Essa é a verdade. Eu quero ficar o mais escondido possível e um advogado que tenha um bom relacionamento, não para ter uma sentença favorável, mas que possa lá pleitear para o juiz e que o juiz, né? Porque todos são seres humanos, nós somos seres humanos. E a gente sabe quando a pessoa está com uma fé, né? Uma vontade. Porque quando o juiz está com uma vontade, meu amigo, é difícil. Você consegue, mas é difícil. Agora, quando ele está neutro, ela está tranquilo, aí você vai lá, consegue ali um adiamento, às vezes, de uma audiência, Exatamente. uma suspensão de um processo. Né? Porque o juiz ele tende a entender melhor. Agora, quando ele vê que você tá de má fé ali e fica sabotando o processo, aí que vem aquelas histórias de multa. Porque, por exemplo, tem uma lenda aqui em Campo Grande, né? Que determinado juiz é o aplicador de multas para advogado, né? E aí um dia eu conversando com ele falou, cara, eu só não gosto que o cara sabote meu processo. Pô, se eu marquei a data da audiência, venha. E tá tudo bem. Não inventa que tá com dor de barriga na hora só pra atrasar e prescrever. Não, e a gente tem visto umas coisas assim de advocacia, cara, que tem me assustado. Eu vi hoje essa notícia. A gente tá gravando hoje dia 17 de abril. Sustentação oral. Isso não foi nos Estados Unidos. Isso aconteceu nos Estados Unidos, mas agora aconteceu aqui no Brasil. Foi notícia hoje. Cara, os desembargadores ali na telinha, né? Começou a sustentação oral. Inteligência artificial. O advogado pegou o texto, jogou pra IA e falou, fala aí, campeão. Vai. Fala pra mim. Vai. Porque o cara tem medo de falar, o cara não consegue fazer a sustentação oral, velho. Não, aí tá errado. O cara não consegue pegar, abrir a câmera pra conversar com o juiz, pra conversar com o desembargador muitas vezes. E aí? Então não faz. Entendeu? Entrega memoriais e fica em casa. Então você vê assim que tá faltando esse contato com a prática. Que você vê, o Pedro Paulo ele brincou ali, pô, a gente matava aula pra assistir júri. Mas cara, olha o tanto de experiência que ele não pegou nessa brincadeira, porque lá na academia ainda, que ele tava indo lá, ele tava vendo lá a atuação do promotor, tava vendo a atuação do juiz, tava vendo a atuação do advogado, tava vendo a dinâmica de como é que funcionava, etc. E mesmo que ele tenha ficado nervoso no primeiro júri dele, porra, ele já sabia o que estava esperando por ele lá. Sim. Agora você pega muitas vezes, o cara chega hoje, você é advogado do júri, beleza, quantos júris você já fez? Nenhum. Você já fez estágio? Nunca fiz. Já assistiu? Quando eu era acadêmico. Tá, mas quantos? Ah, 1. Amigão, você tem que buscar conhecimento, pô. Você tem que treinar, você tem que fazer estágio. Você tem que conversar com o advogado. Mas já tá vendendo curso. Não tô vendendo curso, não. Tá vendendo curso no Instagram. Não vendo. Não você, mas esse cara. Ah, sim, o advogado. Tá vendendo curso. Você não. Não. Inclusive, arrasta pra cima aqui o curso do Chaya. Se você vendesse, eu compraria Inclusive, já me segue lá. Inclusive, isso aqui é @ do professor Chaya, é só arrastar pra cima. Não, mas o PP tem razão. Porque o que o PP fala
fala é de extrema importância. Você vê muitos cursos lançados, por exemplo, tem um curso agora, que não citarei nomes, mas é sobre determinado artigo do Código Penal, determinado crime. Mas, o advogado lá, o qual está vendendo o curso, cara, ele não advoga nesse crime, tanto que você não vê, o nicho dele é outro, mas ele vai vender o curso sobre a verdade do artigo, tal. Rodrigo, o meu nicho é digital. O meu nicho é digital, direito digital. A quantidade de curso de picareta, e desculpa usar essa expressão, cara, mas de picareta na internet que eu já vi ensinando coisa errada, velho. É difícil, né, cara? Cara, eu não falo assim, o lado assim, tem o anjinho e o diabinho que fica em cima do ombro, né? O anjinho fica pensando assim, caramba, o cara tá ensinando coisa errada pras pessoas. Vamos produzir conteúdo de qualidade para ensinar as pessoas como é que funciona, né? Isso, vamos fazer. O diabinho já pensa assim, não, deixa ele pegar a concorrência e deixa a concorrência se lascar. Não, Chay, vamos fazer. Deixa aprender errado. Mas, cara, é verdade. Hoje, todo mundo quer fazer um curso, todo mundo quer vender a solução mágica. Só que, cara, não precisa se você meter a cara. Sim. Você aprende com os seus erros. Ninguém vai acertar, ninguém vai ser perfeito de primeira. Olha o que o próprio Pedro Paulo falou, pô. Fui fazer meu primeiro júri. Tava nervoso, minha perna tava tremendo. Dor de barriga, gaguejei. E ainda o juiz ainda não mandou aquela. Fica tranquilo, viu, réu? Se o advogado é ruim, é nóis. Mas assim, morreu? Não morreu, velho. Não. E tá aí, ó. Hoje é um cara que tá ganhando júri, filho. O negócio é esse, é você meter a cara e aprender. As pessoas precisam saber que todo o processo na prática, em qualquer profissão, é um processo de você estar em constante aperfeiçoamento. E você tem que se desafiar. Os caras ficam pegando esses cursos para ter resposta rápida. Claro. E aí negligencia ensino de qualidade, como que a gente tem aqui no Direito do CDB. Exato. E sabe o que eu acho mais legal? É que fica aqui tendo aula com o Pedro Paulo, com o professor Chaya. Comigo é direito tributário, aí o pessoal já não gosta muito mesmo. Mas eu amo vocês, meus acadêmicos. E aí tem depois... empresarial também, pô. Empresarial, porque empresarial então... Eu tentei. Eu quero dizer aqui que o meu coordenador, Luiz André Macena, ele me coloca nessas matérias porque eu sou o mais legal professor aqui de dentro, porque senão o aluno assistia a aula, né? Mas a brincadeiras à parte, cara, sabe que eu fico nervoso, abalado? Porque você tá ali ministrando a aula, o professor Chay, todos os professores de direito penal aqui da casa, e aí o camarada vai fazer um júri, ele fica 3 anos tendo aula contigo. Aí ele vai fazer um júri lá, fez um cursinho de 2 dias, né, na internet, fala, não, graças ao doutor fulano. Ô, meu amigo, meu brother. É isso que eu fico bravo. E falando em ficar bravo, eu fiquei sabendo, Chaya, que o PP, ele participou do júri mais longevo, mais demorado do Mato Grosso do Sul. 36 horas. Bateu o recorde, hein, cara? Porque eu fui assessor de vara de execução penal. Eu participei daquele júri, que foi um caso da Fronteira. Que a gente começou 9 da manhã de um dia, acabou acho que 7 da manhã do outro dia. Que foi do DOF, do caso do DOF. Eu era assessor naquela época, 24 horas, já achei que foi longo. O dele foi 36, 36 cara. ou 35? 35, né? 35 e meio. Um dia e meio. Eu vou colocar mais 1 hora aí, porque... 1 dia e meio. Rapaz... Pensa pra você administrar banheiro, café... Rapaz, aguinha, um banho. Almoço, lanche, janta. Mas foi direto? Os jurados, não. Teve os jurados ficaram em algum hotel aí na cidade. Devem ter ficado muito felizes, emocionados, né? Eles só o júri embora. começou na segunda, estava previsto até sexta-feira. Mas aí, em razão da desistência de algumas testemunhas, né? Segunda foram ouvidas de acusação. Na terça, testemunhas de defesa e o interrogatório dos 4 ou 5 réus. E aí, na quarta, os debates. Só que começaram às 8h30 da manhã e o juiz foi ler a sentença às 3 horas da manhã, já da quinta-feira, né? Misericórdia. Então foi um júri, assim, extremamente cansativo. E eu entrei só pro júri, né? Eu não acompanhei a instrução. Na verdade, quando a gente pegou essa defesa, faltavam 10, 12 dias para o plenário, né? Certo. Porque um dos advogados saiu, não me recordo o motivo, e aí precisava de mais um, e aí o meu nome foi aventado, e a gente conversou, e deu tudo certo, inclusive uma satisfação imensa em trabalhar junto com o ex-ministro do STJ, Dr. Neff Cordeiro, né? Cordeiro.
Um grande aprendizado, 36 horas e uma aula ali, viu? De processo, nulidades. É um gênio aí do direito. E, enfim, cara, um júri que tinha 15 mil processos, documentos atrás de documentos, porque era aquela operação... Sim. Não sei se eu posso dizer o nome aqui, Operação Pode. Omertá, gigantesca aí, com várias vertentes. E todas as provas vieram emprestadas para aquilo. Então, para você conseguir entender o que tinha naquele processo, em 10 dias, 12 dias... É difícil, né? É difícil. E no meio desses 12 dias, o júri começou numa segunda. Na quinta anterior... Eu participei de um júri em Batayporã, um júri grande também, até um colega advogado, que durou o dia todo. Então, era uma mistura nesses últimos 15 dias desses dois processos grandes e complexos para conseguir. Eu sei que no final desse júri, dessa operação, peguei todos os tipos de doença. Então, o júri carrega você, né? Emocionalmente, fisicamente, a sua saúde vai... Você só pensa naquilo, né? Exatamente. Vai em casa, está almoçando, a mulher está falando com você... Você tá pensando o que eu vou perguntar para aquela testemunha. O que será que ele vai falar, né? Não desliga enquanto não sai... E não pode nem falar assim, não desliga enquanto não sai o veredito, porque dependendo do veredito, meu amigo, você já tá com a cabeça no recurso. Exatamente. Não, e o interessante falar isso, Pepe, que é a grande diferença para mim do júri do processo para crimes que não são dolosos contra a vida, é que, por exemplo, a testemunha num crime que não é doloso contra a vida, num processo comum, cara, você vai lá, pergunta, não tem aquela pressão. Por quê? Porque a audiência é gravada, aí o juiz vai assistir depois para fazer a sentença, aquela coisa toda. Agora, no júri, não, porque é ali que você tem que demonstrar para aqueles 7 cidadãos ali quem sabe que aquela testemunha realmente é boa ou é ruim, ou que tá mentindo. E se o cara não tiver uma sagacidade na hora e um preparo, meu amigo, passa a batida e já foi, meu irmão. E testemunha, você não sabe o que vai sair da boca dela, né? Às vezes você até imagina, mas... Aquela piada clássica, né? Assim, por que você só deu um tiro? Por que você atirou na vítima 2 vezes? Deve ser assim, porque acabou a bala. Exatamente, não dá, né? Não dá. Por que você deu 3 tiros? É porque só acabou a bala, eu só tinha 3. Não, e eu falo isso, só que a galera acha que não, né? Acha que é brincadeira, mas o júri é um negócio esquisito. Justamente por isso, porque você se prepara, aí começa a acontecer fatores externos à sua preparação, que você tem que tomar uma providência ali na hora. E se o cara não tiver com um processo, igual você falou, né? Não decorado, mas entendido de cabo a rabo e saber o que vai perguntar, meu amigo, passou batido, já era. E você está falando para leigos, né? Exato. Você não está falando para juiz togado. Então, uma palavra que você usa de forma incorreta, uma palavra que você deixa de falar, pode mudar o entendimento do jurado. Até porque, ainda mais em casos como esse, que era falado e foi falado durante 5, 6 anos só disso, né? No noticiário policial, é algo que o jurado de Campo Grande já chega, de certa forma, vinculado a um ou outro lado. Já chega meio que, entre aspas, contaminado ali pelos posicionamentos. Aí você tem que tentar fazer um trabalho de desconstruir aquilo que ele viu e que muitas vezes nem está no processo, que ele ouviu de A, de B, de Instagram, de não sei quem, para tentar fazer com que ele te dê a atenção, né? E é claro que a defesa está no lado mais fraco. Sim. Né? Já começa pelo assento, né? Pelo começa local. Pelo local. O Espaço Físico OAB vive tentando brigar com isso, OAB federal, né? Mas o promotor está lado a lado do juiz. E a defesa está atrás do acusado. Isso, para quem não é do direito, pesa. Pesa pra caramba. A simbologia, inclusive, eu vou fazer o porquê disso aí. Porque quando você vai, por exemplo, lembra do creio? Então, quando você vai ler, é certinho, né? Ao lado direito, Deus Pai Todo-Poderoso, que irá julgar os vivos e os mortos. E aí fica o juiz no meio, o promotor do lado direito do juiz, e aí aquela pessoa ali, que é leiga, não entende direito, ela entra e fala, opa, esses caras aqui que estão certo, e aqueles ali, o réu e o advogado, são a pária da sociedade. Naquela linguagem bem clara, né? Eles são do bem e o advogado é do mal. É mais ou menos isso aí. Ainda mais nos dias atuais, né? Em que a sociedade está dividida em extremos, né? Exatamente. A turma do bandido bom, bandido morto, que muitas vezes está sentada ali. Exatamente. E a turma que é o contrário disso, né? Que a gente tem que fazer esse... Que é difícil explicar isso para as pessoas, que as pessoas falam assim, né? Advogado criminal é o cara que defende bandido. Não, calma, vamos lá. Cara,
todo mundo tem direito a um devido processo legal. O advogado de defesa, ele não vai entrar porque o preso é coitadinho, porque o preso é vítima da sociedade, porque o preso, ele é a pessoa... Não, às vezes o cara tá ali, o advogado de defesa tá ali, só para garantir que ele vai ter um julgamento justo. Exato. Tipo, olha, eu sei que ele é réu confesso, ele foi pego em flagrante. Sim. Eu tô aqui só para garantir que ele vai pegar a pena que ele tem que pegar. Exato. Nem a mais, nem a menos. Pronto, se for a menos também tudo bem, né? Mas para não pegar nada mais, sabe? Não pegar excessivamente, não pegar uma coisa desproporcional. Porque as pessoas também têm que entender, as pessoas adoram assim, né? Ah, mas por mim tem que apodrecer. Tá, cara, mas você tem que entender que todo julgamento cria um precedente. Sim. E esse precedente vai ser usado para outros casos. E pau que bate em Chico, bate em Francisco. Exato. Amanhã é com você ou com um conhecido Exatamente. seu que vai acontecer um acidente, como pode acontecer muitas vezes. E aí você fala assim, pô, mas foi um acidente. Tudo bem, mas lá atrás, quando aconteceu um acidente e você pediu o rigor máximo, você criou um precedente. Agora esse precedente vai ser aplicado para você também. Exatamente. Por isso que a gente tem que trabalhar com o que é justo. Sim. É trabalhar com o que é justo, com o que é certo. O princípio do pau no réu Isso. vale até que O réu, seja nós mesmos ou um de nós. Exatamente. Um dos nossos amigos conhecidos aí, todo mundo quer o Estado democrático ali exatamente. garantindo todas as garantias e direitos do sujeito, né? Exatamente. E é isso que a gente tem que pensar. Pode ser um nosso. E quem, desculpa, mas Não, quem fica à vontade. acusa, quem investiga, quem julga, são seres humanos, cara. Sim. E a gente é passível de falha, de falsa percepção, de entender ou de interpretar alguma coisa errada. E para isso tem que ter outro lado para gritar, ó, isso aqui tá errado, essa prova não foi assim e tudo mais. Até porque se a gente começar a elencar os casos de injustiça que tem Sim. no nosso país e em todos os ordenamentos jurídicos, eles são gigantescos. Sim. E muitas vezes, quem que briga para que isso não aconteça? É a defesa que fica Exatamente. gritando, o advogado fica berrando de um lado pro outro E puxando esse gancho, cara, essa história, bandido bom, bandido morto, e a pessoa voltar o foco para advogado criminal, eu digo o seguinte, o problema não é o advogado criminal, o problema é a legislação penal brasileira, por exemplo, que ela é desencarceradora. E aí parece que a pecha fica pro advogado. Não, a gente tem que entender o seguinte, o advogado ele trabalha com a lei. Se a lei não permitisse certos benefícios, o advogado ele ia trabalhar dentro daquela lei Eu quero e o fazer- camarada não ia ter os certos benefícios. Agora, se o legislador ele traz disciplinas não descriminalizantes, mas desencarcerantes, digamos assim, como, por exemplo, sursi, suspensão condicional do processo, prestação de serviço comunitário, cara, o advogado ele vai trabalhar em cima disso. Claro. Mas assim, Rodrigo, a legislação pode ser desencarcerante, Sim. mas o nosso sistema judicial é amplamente encarcerador. Sim, não, mas é por isso que a lei é 50% dos nossos desencarcerante. presos são presos provisórios. Então, Sim. Né? Mas Muitos primários, Sim, muitas pessoas estão lá sim. esperando 2, 3 anos para um julgamento e às vezes vão ser absolvidos. Né? Sim. Eu acho que esse entendimento é que tem que mudar para que a gente não veja o ciclo da violência Eu aumentando. acho, Né? eu particularmente acho, e agora eu vou semear a discórdia, não. que já está passando da hora da gente sentar uma comissão e passar limpo, fazer um novo Código Penal, um novo Código de Processo Penal. Eu fico revoltado de ver que os caras já estão se debruçando para fazer uma reforma de um Código Civil, que na verdade vai ser praticamente um novo Código Civil. É que foi aprovado em 2002, o último. Em 2002 a gente já atualizou, fez um Sim. novo Código Civil, os caras querem fazer outro agora em 26. Sendo que o Código Penal é de 1940 ainda. Por que eu tô falando isso? Cara, a gente tem um Código Penal que essencialmente é desencarcerador, mas que ao mesmo tempo é permeado de normativas encarceradoras. Você pega o próprio pacote anticrime, agora o marco legal do combate ao crime organizado. Cara, é direito penal do inimigo puro e simples. Ou seja, tem coisa ali no código que não se conversa, velho. Sim, não, é perfeito essa sua análise. É uma contradição ambulante. Então, assim, cara, o Código Penal, ele tá uma colcha de retalhos hoje, que tem umas coisas que a gente, para explicar para aluno, cara, corrigiram isso ano passado, em 2025. Mas como é que eu explicava para aluno, antes de 2025, que, penalmente falando, você deixar de dar comida pro seu cachorro
era um crime mais grave do que você praticar o crime de maus tratos qualificado por lesão corporal contra o seu próprio filho. Ou seja, se você desse uma surra no seu filho e quebrasse o braço dele, era menos grave do que você deixar de dar comida pro seu cachorro. Sim. Porque a Lei de Crimes Ambientais, a 9.605, pune maus tratos a cães e gatos com pena de 2 a 5. E até 2024, maus tratos qualificado por lesão corporal tinha uma pena de 1 a 4. Agora igualou, 2 a 5, ou seja, é a mesma pena. E não tá bom ainda, né? E não tá bom ainda? Como é que você explica? Como é que eu explico pro meu aluno? Como é que eu explico pro meu aluno que violência doméstica que causa lesão grave e gravíssima é mais grave contra o homem do que contra a mulher? Sim. E não sou eu que estou falando, é só você ler os parágrafos 9, 10 e 13 do artigo 129 do Código Penal. São legislações que surgem a toque de caixa. Exato. Né? Pra Exato. jogar para a sociedade. O pessoal vai jogando. Exatamente. O pessoal vai jogando. E, cara, o aluno olha para você em sala de aula e fala assim, mas professor, é isso mesmo? Eu falei, cara, infelizmente é. Porque o Código Penal é taxativo. É isso, a gente quando vê uma legislação dessa e os crimes de bullying, cyberbullying, a forma como o foram 146 é o pior artigo da história do direito penal brasileiro. Eu nunca vi um artigo tão mal escrito. Você acaba se perguntando, cara, isso aqui passou por uma comissão de Constituição e Justiça Quando assim em não duas passa. casas. Exato. Quando assim não Não passa. tem que passar por duas casas. Câmara. Passou por assessor, Exato. por consultor legislativo. Às vezes, Chay, nem passa. Por exemplo, que não é no direito penal, mas estamos nesse debate. A Lei Felca, por exemplo, ela não passou. Cara, pior que passou, porque ela tinha 3 anos. Não, mas assim, ela passou, ela estava trancada em algum lugar. Meteram uma porrada de emenda e destrancaram e passaram. Então, mas essas emendas passaram, foram votadas lá. Esse que é o problema. O problema é que quando a gente fala de, assim, outros tipos ou outros ramos do direito, beleza. Mas direito penal é algo muito sério. No penal não dá pra brincar, cara. Direito penal não pode ter. Vocês são professores de direito penal, eu sou um mero aprendiz aqui, mas eu lembro das aulas dos gloriosos professores meus na época aqui de bancos escolares da UCDB, que você não pode ter crime de caráter subjetivo. Né? O fato ele tem que ser objetivo, o fato é esse. Né? Eu quero fazer uma pergunta pro Pedro Paulo, que eu quero que o Pedro Paulo me responda, mas termina aí. Então, assim, aí você vê vários crimes, por exemplo, eu tenho uma birra com crime de injúria, mas é uma birra desde sempre. Porque, assim, o crime é injuriar alguém, beleza. Aí o que é injuriar? O cara se sentiu ofendido. Mas como é que eu vou saber que o cara se sentiu ofendido com uma fala minha? Aí eu não tive o dolo de deixar o cara chateado, mas o cara fala que ficou chateado. Aí ele vai lá e faz a notícia crime. Aí pronto, aí tô eu sentando no banco dos réus. Você entendeu? É um tipo de delito que não tem como você apurar realmente o dolo na hora. Depende da palavra da vítima. Só que se tudo depender da palavra da vítima, meu amigo, então pode prender todo mundo. Não, e os crimes contra a honra, crimes de menor potencial ofensivo, não tinha por que a gente ter um processo penal para apurar esses crimes. Isso aí se resolve, não é possível. Vai, uma indenização, se sentiu ofendido, resposta. Teve algum problema na família por causa dessa declaração, que indenize. Sim. O direito penal não pode ficar se metendo nessas coisas mais simples, corriqueiras. Crimes contra a honra, pra mim, tinha que te arrancar tudo do Código Penal. Deixa no cível só. Pronto. Mais dois. Igual aqueles crimes contra o casamento lá. Simulação de casamento. Bota tudo no cível, cara. Cível resolve. Chay, você deve ter participado. Teve alguns, acho que antes da pandemia, uns 6, 7 anos atrás, teve um movimento grande do novo Código de Processo Penal. Foi uma comissão especial que foi formada em 2014, se me falha a memória. Exatamente. A gente participou aqui no estado. Acho que você estava, alguns professores aqui. Teve até um movimento no Tribunal de Justiça, uma reunião de todas as entidades, as classes, né? E, cara, no momento em que estava tomando forma lá em Brasília, veio o pacote anticrime. O Sérgio Moro, que era o ministro na época, mandou, porque foi iniciativa dele, né? Aí sentaram em cima do novo CPP e acho que tinha um novo CP junto, eu participei do novo CP. Eu participei do CPP. O CPP veio depois. Agora, tá lá. Mas o que vai ter que ser feito? Vai ter que refazer. Não, porque já está atualizado. Os crimes digitais já... O novo Código Penal, quando eles sugeriram lá, por exemplo, não tem feminicídio. Não tem os crimes informáticos que foram incluídos lá pela 14.155. Ele mudava completamente a dinâmica dos crimes, não ia mais ter detenção e nem reclusão, ia ser prisão e ponto final. Então, assim, ele simplificava algumas coisas,
mas ele complicava outras. Não ia ser mais privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. Ia ser privativa de liberdade, restritiva de direitos, multa e perda de bens e valores. Ia ser mais um quarto tipo de pena. Então, assim, tinha um projeto ali que era sólido, que era interessante, mas já está datado, já desatualizou inteiro. Já desatualizou. E assim, esse ano é ano eleitoral, Copa do Mundo, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Ano que vem vai trocar os parlamentares, vamos ver qual são às vezes troca de governo, vamos ver quais são as prioridades e vai ficando para trás. Vai se esquecendo. A gente vai remendando esses códigos de 1940, 1941, com princípios Nossa, que não com mais cabem. Os crime de perigo de desastre ferroviário. Nem tem mais ferrovia. Pelo amor de Nossa Senhora, velho. É umas coisas assim. Nem tem mais ferrovia. Perigo de enchente. Causar risco de enchente. Como? Como? Eu vou lá na barragem lá e vou botar dinamite no pé da barragem. Pode acontecer. Ah, velho, não velho. Duvide, né? Não duvide. Não, velho. É umas coisas assim que, meu Deus, os caras vão fazendo remendo em cima de remendo, em cima de remendo. Por exemplo, agora vem a pergunta que eu quero fazer pro Pedro Paulo. Prepara. Os meus alunos já me perguntaram, eu não sei a resposta. Eu não sei a resposta. Se você não sabe, eu também não sei. Marco legal do combate ao crime organizado, que foi sancionado e entrou em vigor agora no finalzinho de março desse ano. 26 de março, se não me falha a memória, de 2026. Projeto de lei de autoria do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ex-ministro do STF. Que define no seu artigo 2º uma série de condutas que devem ser combatidas por organizações criminosas de caráter ultraviolento. Ah, isso. Tá escrito isso na lei. Ultraviolento. O que raios é ultraviolento? Pois é. Matou sei. Foi pouco? Na Se verdade... matou 3, tá de boa. É só violento. Exatamente. O que vem a ser ultraviolento Não sei. e o que caracteriza, eu digo como forma de comprovar, uma organização criminosa. Não aquela que está no papel. A lei de mas organizações criminosas até tá claro ali. Exatamente, perfeito. Mas uma facção criminosa. Que isso vem para essas grandes facções. O que difere, né? O que difere e o que vai demonstrar que o sujeito participa de uma facção. O cara é faccionado. Não, isso é o que eu achei interessante nessa. É carteirinha. Nesse pacote. Tem carteirinha. Isso que eu ia falar. Pois é. Sabe o que eu achei interessante? Porque lá tem o crime pro cara que finge ser da organização para ter moral. Você viu isso aí? Vi. Cara, que crime é esse, cara? O cara chega lá, eu sou da facção X pra pegar mulher, aí o cara toma cadeia. Tipo, e aí? Né? É claro que as facções criminosas, elas têm que ser vistas com outros olhos, Sim, né? Com sim. olhos mais voltados a punir, a tentar desmantelar, mas não dessa maneira. Mas o que impediu os caras de escreverem simplesmente organização criminosa de caráter violento? Violento. Porque você tem organização criminosa de crimes de colarinho branco. Sim. Que não são violentas. Com certeza. São só aqueles crimes financeiros, Exato. manipulação de Exatamente. mercado, etc. E você tem as facções que são violentas, aquelas que realmente aplicam o terror, E é fecha comércio, mata, etc. Agora o cara vai lá e me faz uma gradação. Não basta ser violenta, tem que ser ultraviolenta. Aí o aluno me pergunta, tá, professor, o que é ultraviolento? Eu falei, não Não sei. dá pra saber. E isso é interessante porque, por exemplo, vamos tratar de um crime. Bateu, não matou, então é só violento, então É. não serve. A gente pega, por exemplo, a questão de organizações criminosas aqui, que é o crime mais corriqueiro que nós temos, né? Tráfico de drogas. Cara, você vai ter organizações de tráfico de drogas, não estou dizendo facções, mas organizações que o cara organiza lá 3, 4 pessoas, 5, 6 pessoas bem estruturadinho para fazer tráfico de drogas, que não são violentas. Beleza. Aí tem aquela que matou um cidadão. Ela já encaixa, não encaixa? Que eu acho que essa que é a discussão. Exatamente. E matar um cidadão é violento, mas não é ultraviolento. ultraviolento? Tipo, eu matei com um tiro e ele morreu na hora. Eu não Exato. matei ele na porrada. Eu tirei Então o não é escalpo ultraviolento. dele. Se eu tirar o escalpo dele, é ultraviolento. Eu joguei bola com a cabeça dele? Você entendeu? É difícil, né? E isso, antes de ser uma lei dessa aprovada, é papel de quem? Dessas comissões. Sim. Não é para ser discutido lá, chama numa audiência Exatamente. pública o expert, chama na audiência pública o Isso. professor tal, para falar exatamente isso. Ou até chama pra fazer, professor, ou doutor na área. A gente tem esse projeto aqui, essa Cara, mas ideia. pega, Escreve aí pra que gente aí. deputado participa da Comissão de Constituição e Justiça?
cara muitas vezes não é do ramo. Ele Não nunca, é, não é. Ele não sabe o que vamos- precisa ter para elaborar um Mas, projeto às de vezes lei. o cara não sabe nem falar português. Porque, pô. não, e a CCJ, ela é objeto de poder, né? Porque Eu o vi camarada, ele dá a canetada, Eu não vi vai nem pra plenário. Você falou né? de canetada, eu lembrei. Eu vi a entrevista do Manuel Caneta Gomes. Caneta Caneta azul, azul, pré-candidato a Aqui, ó. deputado federal. É o mais votado do estado de São Paulo, vai Aí, ser, hein? rapaz, que é a Cara, caneta azul. os caras olharam ali pra ele. Vem cá, o que você vai fazer? Ah, não sei, meus assessores que vão fazer. Tá, mas você sabe o que o deputado faz? Não sei, mas quando eu chegar lá eu descubro. Quando eu pegar na enxada, eu descubro, né? Ué, mas você lembra do Tiririca, da propaganda dele na época? Né? Vote Tiririca, tá pior, não fica? Ah, fica, hein? Então, Ah, fica. Faltou imaginação pro Tiririca na época, hein, filho? Não, é porque era outros tempos, eram outros tempos, Chay. Mas isso é culpa nossa, Sim. cara. É nossa, eu digo de sociedade como um Sim. todo. Pô, quem que vota no Tiririca? É voto de protesto? É voto de Tudo bem. protesto. Ah, mas e aí? Só que a galera o não protesto sacou. vai Mas votar esse cara lá. na nossa época da cédula física, né? A cédula de papel, tem a o zebra voto de protesto era votar no macaco Tião, né? Era diferente. Rinoceronte cacareca. Isso aí é no seu tempo. Meu tempo é da urna eletrônica. Ah, cara. você é tiozão, meu velho. Não esconde, não. Mas é tenso, cara. Porque assim, desse a jeito. gente tem que começar a ter consciência de que a gente precisa ter um legislativo bom, um legislativo que presta, cara, porque, me desculpa, são esses caras que vão discutir as leis. Pedro Paulo, ele não me deixa mentir, cara. As últimas leis penais que foram aprovadas, e vou ser generoso aqui, tá? Nos últimos 5 ou 6 anos, cara. Nos últimos 5 ou 6 anos. Velho, não salva quase nada. Se você vê uma atualização do Código Penal datada de 2019 a 2026, 90% de chance de ser uma atualização ruim, cara. Mas assim, ruim. Uma coisa que você olha e fala assim, caramba, será que ninguém viu que isso aqui ia dar ruim? Sim. Então assim, você vê que tá faltando, tá tendo um descolamento ali da realidade. O que reforça aquela ideia de que muitas vezes o direito penal está sendo trabalhado sob aquilo que o pessoal sempre chama de simbolismo penal. Sempre foi. Eu vou aprovar É. para dizer que aprovei, para quando chegar na época da eleição eu vou falar, ó, eu fui o autor Joga do pra projeto galera. de Mas lei isso e não o é tão... efeito prático é zero, cara. Mas isso não é tão novo. Vocês lembram do homicídio qualificado se tornar hediondo? Vocês lembram por quê? Que Foi o caso da Daniela Glória Pérez. Pérez, né? Daniela Glória Pérez. correu o Brasil inteiro. Isso. Eu concordo que determinados homicídios qualificados devam ser hediondos mesmo. Mas, por exemplo, o homicídio por motivo fútil, ele é tão, por exemplo, ele é tão nojento, equiparado ao crime de estupro, por exemplo? Acredito que não. Né? Mas na época, como era o motivo justamente o fute-torpe, né? Que era o motivo do assassinato da menina lá, da Daniela Pérez. Aí foi toda aquela comoção da Rede Globo, aquela coisa toda. E, não, é hediondo. Só que lembrando que não valeu pro assassino. E você ainda cita aí o caso do homicídio qualificado. Não, homicídio qualificado. Ah, tá. Uhum. Cara, já socaram tanta qualificadora no homicídio, tanta qualificadora. É muito mais. Cara, 90% dos casos hoje é homicídio qualificado. Não, Pra você achar um homicídio simples, velho, Mas, Chay, misericórdia. qualquer homicídio, eu já conversei até com os juízes aqui da comarca, brincando com eles, porque qualquer homicídio, na verdade, ele é motivo fútil. Qualquer um. Se acordar cedo e falar, vou matar alguém. Aí passa alguém na rua, você dá um pipoco lá e vem o delegado te prende. Você matou por quê? Porque eu quis. Qual que é o motivo? Fútil. Sem motivo, é um motivo bobo. Entendeu? Agora a gente tem se tratando de homicídio, uma circunstância que é mais gravosa ainda, né? Que é o cumprimento imediato depois da decisão do júri. Exato, né? pô, boa. Porque o pacote anticrime veio trazendo que era necessário apenas com pena superior a 15 anos. Exato. Aí isso chegou a uma discussão no STF, o STF falou, ó, é constitucional e vamos fazer o seguinte... Todos os casos do tribunal do júri, todas as sentenças do júri são executadas ali de imediato. Ou seja, é um julgamento, é uma bala de prata, Sim. porque você vai recorrer, o cara vai estar preso. Ou você, como defensor público, como advogado, vai ter que expor isso pro cidadão que está lá no banco dos réus e falar, ó, bicho, você pode sair dali preso. Se tudo der errado, se os jurados não entenderem a nossa tese, você sai preso. Isso. E aí você tem que dar opção para ele. Fala, você não quer ir no júri? Fica em casa. Vai não sei para onde. Fica lá. Então, e depois sai mandado de prisão. A gente tenta recorrer. Mas é mais um ponto que você tem que trazer pro sujeito. Eu consigo entender o Supremo ter decidido dessa forma.
Por quê? Porque vem coadunar justamente com a lei da prisão em segunda instância. Aham. Porque é o órgão colegiado e, em tese, É. a formação de culpa termina no júri. Só que o problema, assim, beleza. Então, assim, eu tô dizendo doutrinariamente, numa questão de precedentes, chegar nessa situação. É. Agora, o problema é que praticamente vai acontecer o quê, Pepe? Você tá vendo que aquele júri tá meio mandrake? Ô, meu amigo, você vai sair de lá preso. Você acha que o cara vai no júri? É, exatamente. O Isso que aí- prejudica a defesa. Exatamente. Por quê? Prejudica a defesa. Porque Como que o jurado vai entender isso? Não, e outra coisa. Não veio. Quem não porque- deve não teme. Exato. Exato, porque a Eu acusação já ela sou vai do quem explorar tem isso. medo. Não, e se você. Discordando de você, essa sua fundamentação, na época foi utilizada. Mas a prisão após segunda instância caiu por terra. Né? Agora seguiram a regra constitucional, só depois de trânsito em julgado. E por que no júri isso? É o colegiado, mas e aí? Colegiado não pode, uma decisão no colegiado pode ser reformada. Sim, Ainda mais tratando de um colegiado que vem do povo, de pessoas leigas, né? sim. Então é algo que tem que ser pensado, cara. Eu acho que o nosso judiciário está entrando muito na seara legislativa. Sim. Está entrando muito na seara de interpretar diferente do que o legislador faz. Não é o papel do judiciário. O papel do judiciário é aplicar E até de aquilo que o criar legislador coisa faz. que não existe, né? Exatamente. E esse foi um ponto. Então aplica, só superior a 15 anos. Tá lá, artigo 490 e poucos, 492. Então, mas aí, agora discordando de Vossa Excelência, se cai por terra a prisão colegiada, então esse artigo, né, o que trata da prisão quando a pena for acima de 15 anos, ele é inconstitucional. Concordo. Ele é inconstitucional. Concordo. Porque o pau que bate em Chico, bate em É Francisco. inconstitucional. Ele deve ser inconstitucional. Por quê? Porque se no crime comum o cara pega 30 anos e não vai recorre ser em preso Pode em liberdade. recorrer em instância, liberdade. então por que o júri com 15 ele Mas é vai? Quer dizer, inconstitucional. a presunção de inocência agora ela é relativizada? Exatamente. Pra caso de homicídio, né? Presunção de inocência. Você vê que eu sou um cara coerente, viu, Pepe? Você é. Você falou, eu já falei, Claro. inconstitucional. Eu quero o seguinte, eu quero advogar no mundo com segurança jurídica, que eu posso saber, ó, cliente, vai acontecer isso aqui, Mas fica então- tranquilo. Então sai do Brasil. Esse é o ponto, cara. A segurança jurídica já foi pro espaço, cara. Porque a gente não. Cara, hoje qualquer decisão judicial que sai é igual fralda de criança, pô. Toda hora uma surpresa. Só alegria. Esses dias eu vi uma sustentação oral de um advogado, não sei aonde. Uhum. Ele disse que o maior estelionatário hoje em dia é o professor de processo penal. É, Porque ele fala uma coisa que ele mesmo sabe que não vai ser aplicada. Mas a gente tem que falar o que está na lei. Sim. Claro. Só na que esperança do prática- aluno fazer certo no futuro, Sim, né? Exatamente. sim. Só que na Prisão, prática... antes da sentença, é exceção. Uhum. Hoje é regra. Sim. Né? Prova tem que ser produzida dentro da legalidade. Tem tanta prova ilegal aí que Ué, não é E considerada... você acha que o professor de constitucional também não é? Porque o professor de Esse constitucional... deve ser pior. Esse é pior, porque o professor de constitucional ele vai lá e ensina sistema acusatório. É. E a gente tá vivendo um sistema inquisitório, e aí? Sim. Não, mas é legal, que eu não sou professor de constitucional, mas seriam umas aulas muito animadas, Mas inclusive. já pensou, cara, numa audiência criminal, o juiz olhar pra você, réu, e falar assim, e aí, o que você falava de mim? Top. Eu acho que é o sonho. Eu acho que Não é o sonho de acontece qualquer... no Brasil, só acontece na França, né? Eu acho que esse é o sonho, cara, de qualquer pessoa. Ser o juiz do cara que tentou fazer alguma coisa contra você. Eu acho que é o sonho. Já pensou, máximo, velho? né, cara? E aí, o que vocês Máximo. falavam de mim? Ai, bicho. É. Cara, não dá, velho, não dá. Essas são as coisas que os alunos chegam pra mim e falam assim, professor, explica. Eu falei, não explico, velho. Não tem explicação. Não tem explicação, É difícil. Mas e aí, qual que é a solução, então? Nós vamos ter que fazer um novo código de processo, código penal. Eu tenho uma ideia, cara, que a gente tinha que desconstitucionalizar o direito penal, entendeu? Por quê? Porque isso acontece porque qualquer coisa penal vai bater no Supremo. E aí, como não há a possibilidade de revisão de decisões do Supremo, porque alguns ministros já falaram em entrevistas, né? O Supremo, ele erra por último. Cara, aí você tem essa insegurança jurídica na legislação criminal. E eu não sei se é isso mesmo, porque na minha visão o Supremo, e isso já foi dito por alguns ministros também, sabiamente, as decisões do Supremo são contra-majoritárias, essa é a ideia. São. A ideia do Supremo ser criado é justamente para impedir que o Estado... né, viole a Constituição e afronte os direitos individuais e garantias do cidadão. Só que hoje em dia parece que é o contrário. Eu acho que isso tem muito a ver com essa popularização
do judiciário, né? Eu acho Porque que a hoje em culpa dia, cara, todas as sessões são televisionadas. Eu ia falar isso. Pra mim, a culpa é da TV Justiça. Televisionadas, é meio antigo, né, esse termo, mas são transmitidas Pronto, via YouTube, né? Aí depois eu que sou velho. Aí. E isso faz com que... É uma live. E todo mundo tem as suas ideias, os seus conceitos de tudo aquilo que está sendo falado. Cara, isso, querendo ou não, vai impactar numa decisão, né? Ainda mais no Brasil que está polarizado, né? E polariza de todos os lados, e um erro também da sociedade, que trata decisões judiciais como um jogo de futebol. Não é porque eu sou de um time... Se eu sou torcedor de um time, sou torcedor do maior do Brasil, do Palmeiras, Eu claro que concordaria. aí eu só vou falar bem do meu time agora. Eu concordaria. Pena que o Danilo subiu e cabeceou, né? Tem um asterisco naquela final. Mas a gente tem aqui no nosso sistema judicial e na política dois lados. Só que o que aconteceu de um lado há 5, 6 anos atrás, está acontecendo do outro. Exato. E aí inverteram-se as críticas, né? E a gente não pode olhar com esse olhar de torcedor, de A ou de B, de direita ou de esquerda. A gente tem que olhar como operador de direito e falar, tá errado aqui, Isso. como estava errado lá Lá atrás. atrás. Exato. Né? Eu concordo 100%. Eu tive uma briga esses dias nas redes sociais sobre isso. Eu né? concordo 100%, Porque, cara. entrando nesse mérito que nós temos ali, né? O Brasil, ele erra muito para escolher presidente, né, cara? Porque tem uma grande parcela dos nossos presidentes que já foram presos, sofreram impeachment, né? Mas, assim, na época do presidente Lula, por exemplo, não havia dúvida que havia máculas no processo. Daí, depois o que aconteceu, eu não sei, mas haviam certas máculas no processo. Muitas. Da mesma forma como agora do Bolsonaro também há máculas no processo. Só que quando você fala as coisas, aí na época eu falava, tem problema aí com o processo do Lula. Vagabundo, não. Aí hoje eu falo, tem falhas no processo, vagabundo, aí eu sou atacado pelo outro lado. Então é estranho essa questão mesmo, né? Porque tá acontecendo a mesma coisa, né? Aí é o ponto que eu vou até discordar do Pedro Paulo. O Pedro Paulo falou o seguinte, é uma coisa de torcedor. Cara, não é coisa de torcedor. Porque, o Pedro Paulo é palmeirense. Mas eu já vi o Pedro Paulo criticar o Abel. Jamais. Eu sou flamenguista. Se o Flamengo faz coisa errada, eu critico o Flamengo. Torcedor ainda faz autocrítica e critica o crime. O crime não, o time. O time. Ó, a dislexia batendo. Eita. O torcedor ainda faz autocrítica com relação ao time e critica o próprio time. Essa polarização que a gente tá vivendo, cara, eu digo que é pior que a de futebol. Os caras são mais fanáticos que futebol. Sim, muito mais. Porque os caras não fazem autocrítica, não criticam e não admitem que critique. Sim. O torcedor de futebol ainda critica, cobra e xinga. Sim. O flamenguista, cara, se o Flamengo tá jogando mal, os caras vão lá e xingam tudo. O palmeirense, se o Palmeiras joga mal, os caras vão lá, critica e xinga tudo. O corintiano, se joga mal, vai lá, critica, xinga, faz arrastão, quebra e taca fogo. Que eles são um pouquinho pior, né? Esses corintianos. Mas assim, agora, política, os caras não fazem. Os caras, cara, eles aceitam tudo, eles passam pano em tudo. É um comportamento quase pavloviano, velho. Sim. É uma coisa que ninguém explica. É cego. E isso tá chegando no judiciário. E isso é péssimo, porque daí é o que o Pedro Paulo falou. Sai uma sentença que, se você vai fazer uma análise sob uma ótica jurídica, fria, você fala assim, cara, peraí, tem coisa errada nessa sentença. Os caras não querem ver o teu argumento jurídico. Os caras vão olhar pra você e vão falar assim, ou você é defensor de bandido, ou você é fascista, ou você é comunista, A ou pergunta você... quem é o réu, né? Quem é o réu? Aí, dependendo do réu, se amolda a opinião jurídica. Você, cara, né, mas eu tô fazendo análise jurídica. Eu tô analisando juridicamente. A lei fala isso, tá sendo feito isso. Mas é porque você é um defensor de vagabundo. Então, assim, tá complicado, velho. As pessoas já não discutem mais com lógica e com razão. A gente precisa resgatar o debate lógico. A gente precisa trazer esse debate no qual as pessoas estão dispostas a serem contrariadas. E eu acho que, exatamente, eu acho que esse extremismo, essa emoção, esse amor dos extremos aí, que só cegam a pessoa, eles levam a esse problema, a ausência de debate. O que eu acho interessante, só pra gente finalizar e passar, porque temos perguntas para o professor Pedro Paulo. Tá acabando nosso tempo, já estouramos nosso tempo já. É a professora Arlinda,
Não, estamos acabando aqui. Até esqueci o que eu ia falar, cara. Eu ia falar As uma coisa- perguntas. Ah, não, mas eu ia falar outra coisa pra dar uma arrebentada no Pedro Paulo. Mas Não. o Gongo nos bateu. Pedro Paulo, a gente colocou aqui no Instagram para os nossos acadêmicos fazerem perguntas. 2 acadêmicos fizeram perguntas pra você. Um aqui, ó, representado pela página direito.cdb, pergunta o seguinte. Professor PP, quantas vezes o senhor ganhou o prêmio de professor do mês? Eu já sei quem que perguntou isso aí, foi o nosso chefe, né? O Macena. Eu acho que, cara, com todo respeito aos meus colegas, eu acho que todo mês Aí, ó, eu tenho que ser o professor do mês, né? aí. Não dou problema, não leva reclamação, Sempre tá em tranquilo. sala de aula, Tranquilo. tá lá. Aí, ó, PP. E a outra aqui tem um acadêmico chamado ADV Correia. Ele pergunta o seguinte: Prof. PP, o Palmeiras tem mundial? Tem, 1951. O primeiro mundial da história. Mas foi antes ou depois daquela Copa Robertão que vocês chamam de Brasileirão? Bom, aí você tem que ver com a CBF, mas o mundial, a FIFA... Você sabia que o Palmeiras tem um Brasileirão que só teve um jogo? Aí, ó. Não, Que só teve um jogo. Aí, ó. 2 Aí. times. Aí. Brasileirão. E com essa cara de indignação do PP que a gente encerra esse episódio. Quer tirar um, deixa ficar com 11. Aí você fica com 7. 8. Eu vou te falar. Mas viu? teve a Copa das Bolinhas, né? Opa, lógico que teve. Aí, ó. Essa conta Conta. chegou no STF, inclusive, hein? Eu sei, pra depois que o Tribunal de Desportos, em 1988, decidiu em favor do Flamengo. Mas o STF derrubou. E a É STF do tem esporte. competência para chegou julgar lá. coisa desportiva? É tudo dor de cotovelos, cara. Então, assim, com essa discussão profícua que nós encerramos esse podcast. PP, muito obrigado pela sua presença, sempre abrilhantando este estúdio maravilhoso. Você gostou do estúdio novo? Muito. Você tá vendo? Aliás, eu só quero deixar mais uma última informação. Lá vem. Relevante. Ah. Que foi realizada uma operação da Polícia Federal que prenderam o MC Pose do Rodo. E todo ano que ele foi preso, o Flamengo foi campeão da Libertadores, hein? Então Pronto. vocês aguardem. Pronto. 2026 Flamengo é o campeão. 5 no braço. Acabou. Toda vez que prendeu, o Flamengo É um ganhou. crime organizado, tomou conta mesmo. É, rapaz. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Falou. Valeu.